O segundo domingo de maio é sempre especial e a Iboa deseja um feliz Dia das Mães a todas as mães que fazem parte da nossa história. Que o Senhor derrame bênçãos sobre vocês. Maio chegou e o tema do mês é Famílias pautadas na palavra. Os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos e os pais são o orgulho dos seus filhos. Provérbios 17:6. Estamos na quarta fase da campanha de oração Minha Casa de Joelhos em Cada Lar um Clamor. Nossas famílias permanecem orando juntas e caminhando pelos ensinamentos do livro de Gálatas todo dia às 20 horas. Participe! Todas as quartas-feiras, às 20 horas e 30 minutos, temos encontro marcado com o nosso pastor Gedaías Azevedo no canal da Iboa no YouTube. Inscreva-se no canal Igreja Batista do Olho d'Água e ative o sininho para ser notificado dos novos vídeos. E aí, já falou com a Iboa hoje? Entre em contato com pelo menos 5 irmãos da nossa igreja durante a semana e compartilhe como foi a experiência. Grave um vídeo de 30 segundos na horizontal e envie para Alexandra Pedrosa pelo 989307475. Participe da campanha de doação de cestas básicas e ajude a quem precisa. Entregue as cestas básicas na Iboa em data e horário previamente agendados com a administração pelo 989307475 ou faça a transferência bancária para a conta corrente da Iboa enviando o comprovante para o e-mail financeiro@iboa.com.vc e identificando no e-mail que o valor é destinado à doação de cesta básica. Os dízimos, ofertas e contribuições missionárias deverão ser feitos via transferência bancária para a conta corrente da Iboa. Identifique o destino da sua oferta e envie o comprovante para o e-mail financeiro@iboa.com.vc. Os dados bancários estão aqui na tela e também no boletim. E não esqueça que a campanha Doador Missionário continua. A qualquer momento, sua oferta é bem-vinda para abençoar os projetos apoiados pela Iboa e os missionários ao redor de todo o mundo. E não esqueça de identificar o destino da sua oferta no e-mail que encaminha o comprovante de transferência. A Iboa organizou uma rede de apoio e orientação sobre a Covid-19. Agora você pode contar com o apoio espiritual do Ministério de Oração e poderá esclarecer dúvidas ou obter orientações sobre a Covid-19 com profissionais da área da saúde que fazem parte da nossa igreja. Mais informações pelos números 989307475 e 989307477. Mãe, eu sinto Deus no fundo desse seu olhar e na forma simples e tão pura de me amar, no modo de se entregar na batalha pelos seus. Olá, bom dia a todos. Que a graça e a paz do nosso Deus seja sobre cada um de vocês. É sempre muito bom, né? Maravilhoso louvarmos e engrandecermos o nome do nosso Deus. Ainda me adaptando a essa nova forma virtual, mas com o coração muito grato ao Senhor pela oportunidade de poder frutificar, né, em seu reino, de poder abençoar vidas e de poder juntos engrandecer o nome do Senhor. Eu gostaria de ler com vocês o Salmo 135, que diz: Louvai ao Senhor, louvai o nome do Senhor, louvai-o, servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom, cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. A palavra de Deus diz que é agradável cantar louvores ao seu nome. Vamos orar? Senhor Deus, estamos aqui nesse momento, Pai, com os nossos corações agradecidos a Ti pela oportunidade, Senhor, de que em meios a situações adversas nós podemos louvar o Teu nome, podemos bendizer o Teu nome, podemos render louvores ao Teu nome. E como isso modifica os nossos corações, e como isso abençoa, Senhor, cada um de nós. Nós nos sentimos revigorados, né? Nossos corações se sentem cheios da presença do Teu Espírito Santo, quando nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome.
Recebe agora, ó Pai, o nosso louvor e adoração a Ti. Em nome de Jesus, amém. Vamos louvar o Senhor. Sopra Espírito de Deus neste lugar, com teu poder e tua graça vem avivar. Sopra Espírito de Deus neste lugar, com teu poder e tua graça vem avivar. Sobre o vale de ossos secos faz um exército se levantar. Sobre as feridas não tratadas vem restaurar e curar. Sobre o vale de ossos secos faz um exército se levantar. Sobre as feridas não tratadas vem restaurar e curar. Sopra Espírito de Deus neste lugar, com teu poder e tua graça vem avivar. Sobre o vale de ossos secos faz um exército
Bom dia, amada igreja. Vamos louvar ao Senhor nesse momento com esta canção, para trazermos ao nosso coração que o nosso Deus é um Deus de graça maravilhosa, de um amor que não acaba, de um favor imerecido. Ele nos ama e é por nós. Glória a Deus. Olá, igreja, estamos aqui firmes e fortes na presença de Deus, acreditando que mesmo em meio às incertezas, Deus ele está conosco, nos acalentando, nos trazendo paz e acreditando que mesmo que o choro dure a noite inteira, a alegria vem pela manhã. Perdão e compaixão, todos necessitam
necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Faça o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, faça o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Faça o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Faça o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, faça o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, faça o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Faça o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Glória a Deus.
Bom dia, irmãos, bom dia a todos, bom dia. Hoje é um dia especial, Dia das Mães, e nós, como família, vamos participar do momento de oração e desejar a todas as mães já de parabéns, que Deus abençoe muito vocês todas. Bom dia. Bom dia, irmãos. Nós estamos aqui no mês da família para orarmos pelos irmãos da igreja, pela nossa igreja, pelo Brasil, por todos os pedidos que já têm sido colocados, por aqueles que estão enfermos, mas especialmente hoje é um domingo festivo, um domingo em que nós celebramos o Dia das Mães e nós não podemos deixar de orar por elas, né? Deixar de orar por aquelas que são responsáveis por cuidar de nós, para nos repassar ensinamentos tão preciosos. E nós que somos mães sabemos disso, a importância do nosso papel, de estarmos ensinando os nossos filhos a caminharem nos caminhos que são do Senhor, né? Ainda que elas venham a deslumbrar o que há no mundo, ainda que elas venham a conhecer alguma coisa lá fora, mas o coração dos nossos filhos precisam se inclinar para as coisas que são do reino. E as mães têm um papel muito importante. A minha mãe, especialmente, posso dar esse testemunho, ela me ensinou a palavra. Foi através da minha mãe que eu conheci Jesus Cristo. Foi através dela que eu pude saber quem era o meu Salvador. E quantas vezes eu vi minha mãe estudando a Bíblia, quantas vezes eu ainda vejo minha mãe estudando a Bíblia na casa dela, fazendo seu devocional. Quantas vezes minha mãe também fez os cultos domésticos com a gente, quando a gente era criança, adolescente. Isso tudo marca a vida dos filhos. E eu agradeço muito a Deus pela vida da minha mãe. Assim como cada um de nós tem um motivo especial de agradecer pela sua mãe, pela sua casa, pela sua família. Nós estamos vivendo dias em que nós precisamos realmente estar na intimidade do nosso lar. E quando eu penso na minha mãe, eu acho que muitos a conhecem, sabe? O quanto ela fala da volta de Jesus, do livro de Apocalipse, como é marcante isso na vida dela. E eu quero escolher um versículo justamente que fale dessa volta de Jesus, que nos reporte a essa verdade de que Jesus está às portas, que Ele está voltando e que a igreja precisa se alegrar com isso. O versículo que nós escolhemos é Apocalipse 3:20. Apocalipse 3:20 diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. É um versículo que nos reporta a intimidade. E é isso que nós estamos vivendo nesses dias. Nós estamos na intimidade do nosso lar. Não podemos sair para celebrar com outros irmãos, fazer um culto maior, mas podemos estar nos nossos lares com Jesus. E Jesus, Ele mesmo diz na sua palavra: eu estou à porta e bato. Se nós ouvirmos a voz do nosso Mestre, Ele entra, Ele ceia conosco e nós ceamos com Ele. Então jamais, irmãos, estamos sozinhos. Mesmo que não possamos estar com as nossas mães, os nossos familiares num dia como hoje, mas nós temos a certeza que Jesus está conosco. Jesus está na nossa casa, Jesus está no nosso lar. E isso é muito importante, que nós nos lembremos que nós estamos nesse culto íntimo com o nosso Pai, como famílias reunidas. E nós temos muito a agradecer a Deus por isso. Esse é um versículo destinado à igreja. Ainda que nós o usemos para pregar para pessoas que não conhecem ainda a Cristo, que Ele está à porta e bate, nós precisamos lembrar que é um versículo que está em Apocalipse, nos lembrando que nesses últimos dias é importante que tenhamos intimidade com Ele na nossa casa. Lembre-se disso quando você estiver com a sua família. Lembre-se disso quando você estiver aí na sua casa, talvez até sozinho, que Jesus está à porta. Ele bate e se você abrir a porta, Ele entra. Ele ceia com você e você com Ele. E nós vamos orar agora agradecendo a Deus. Lembrando de agradecer pelas nossas mães, agradecer pelas famílias, agradecer por tudo que Ele já tem nos dado de livramento, pedindo a Deus que abençoe a sua igreja com paz, com saúde e com o amor que só Ele tem para nos dar. Nós vamos orar agora, o André vai estar fazendo essa oração e nós queremos pedir que você acompanhe aí na sua casa. Ore, lembre-se dos ensinamentos que a sua mãe já lhe passou e oremos como famílias.
Una-se com Vamos os orar. seus. Então, junte com a sua família, com a pessoa que está do seu lado. Se você estiver sozinho, feche os teus olhos e saiba que Jesus está contigo. Vamos orar. Amém. Oremos. Louvado e exaltado seja o Senhor, Pai. Obrigado porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado porque o Senhor cuida, Pai, de cada um de nós. Que o Senhor abençoe cada mãe, cada pessoa que está ouvindo, ó Deus, essa oração. Que o Senhor abençoe as mães da Iboa, que o Senhor abençoe as grávidas da Iboa, que o Senhor abençoe as grávidas, Pai, do mundo todo. Que o Senhor possa, Senhor, sustentar cada uma delas. E que o Senhor abençoe as mães que precisam entregar o seu carinho, o cuidado com cada filho. Que o Senhor redobre e encha, Pai, do Teu Santo Espírito, aquelas que não Te conhecem, que possam se converter aos Teus pés, aquelas que sonham com uma família, que o Senhor também abençoe, Pai, todas as mulheres da terra, que o Senhor continue, Pai, com as mães abençoando, cuidando, dando discernimento, sabedoria, força, esperança, fé e principalmente o amor no Senhor, para que elas transbordem de Ti, Pai. Que toda cura chegue, Pai, na casa, que toda restauração seja refeita, ó Deus, que toda aliança seja concluída, Pai, e que toda salvação chegue na casa de cada mãe. Que o Senhor abençoe ricamente cada mãe da Iboa e cada mãe deste mundo, Pai. Nós abençoamos as mães em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Irmãos, Deus te abençoe. Até a noite. Tchau. Feliz Dia das Mães. Mãe é multitarefa. Feliz Dia das Mães. Mãe é a expressão do amor de Deus. Feliz Dia das Mães. Mãe é melhor amiga. Feliz Dia das Mães. Mamãe é beijinho. Onde estão as mães? Mãe é bênção dos céus. Feliz Dia da Mãe. Mamãe é companheira, feliz Dia das Mães. Mãe é cuidado, feliz Dia das Mães. Mãe é consolo, feliz Dia das Mães. Mãe é exemplo e feliz Dia das Mães. Mãe é conselheira, feliz Dia das Mães. A mãe é carinho, feliz Dia das Mães. Mãe é conselho, feliz Dia das Mães. Mãe é abraço, feliz Dia das Mães. Mãe é tudo de bom. Mãe é tudo de bom, feliz Dia das Mães. Que a paz do Senhor esteja em teu
ter mãe cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ela será como árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes ao ribeiro. Ela não temerá o calor, porque suas folhas estão sempre verdes. Ela não ficará ansiosa no ano da seca, e nem deixará de dar fruto. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mãe que teme o Senhor será elogiada. Será que uma mãe pode esquecer seu bebê que ainda mama? Ou não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. O meu Deus suprirá todas as tuas necessidades, de acordo com a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Mãe virtuosa, quem achará? Seu valor muito excede ao de finas joias. Seus filhos se levantam e a elogiam, e o seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são virtuosas, mas você a todas supera. Lá em Josué 1:9 diz assim: Não foi eu que te ordenei? Seja forte e corajosa, não tenha medo e nem se desanime, pois o Senhor, o teu Deus, estará contigo por onde quer que andares. Eu quero desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães iboanas, que vocês possam reconhecer que tem um papel fundamental na nossa igreja e que Deus abençoe cada uma de vocês com uma chuva de bênçãos. Super beijo e aproveitem o dia de vocês. Feliz Dia das Mães. Oi, passando aqui para desejar um feliz Dia das Mães para todas as mamães e pedir que Jesus continue as abençoando sempre, que o motivo da vida delas seja Cristo. E eu vim aqui ler uma referência bíblica que está lá em Salmos 91, 11 e 12, que diz assim: Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. É isso, feliz Dia das Mães. Um beijo, fiquem com Deus. Oi, gente, eu tô aqui para ler uma passagem que tá em Jeremias 29:11, que fala: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-la prosperar e não de causar dano, planos de dar a você esperança e um futuro. Então eu quero desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães da Iboa. Um beijo. Lá em Provérbios 16:3 diz: Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Eu, Maria Luísa, desejo um feliz Dia das Mães a todas as mães que estão assistindo esse vídeo agora. Eu espero que vocês sejam abençoadas e agraciadas pelo Senhor Jesus. Irmãos da igreja, eu estou aqui para recitar o Salmo 23, versículo 1. O Senhor é teu pastor e nada te faltará. E com esse salmo, eu queria desejar um ótimo Dia das Mães para todas as mães do mundo. Amém. Oi, tudo bem com você? Hoje eu vim desejar um feliz Dia das Mães, que o Senhor possa continuar abençoando vocês. E também vim ler o versículo da Bíblia. Salmos 21. O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome de Deus de Jacó te eleve em segurança. Feliz Dia das Mães. Olá, queridas mães. Nessa data tão especial, eu queria dedicar a vocês um versículo também muito especial. Ele se encontra em Números, no capítulo 6, dos versículos 24 a 26, e diz: Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e lhes conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te conceda a paz. O Dia das Mães é uma data muito especial e as mães são muito importantes para todos nós. Por isso, eu desejo a vocês um feliz Dia das Mães. Que o Senhor derrame sobre vocês as mais ricas bênçãos do Senhor e que Ele lhe conceda sabedoria para continuar guiando seus filhos sempre nos caminhos do Senhor. Feliz Dia das Mães, que Deus lhe abençoe. Queridas mamães, mamães da Iboa, mamães iboanas, que dizer nesse dia tão precioso e tão relevante? Mãe era assim que eu costumava chamar a minha mãe. Lembrar dela nesse dia e homenagear cada uma de vocês faz muito significado para cada um de nós.
pela relevância não só no ministério, mas no grande ministério que todas as mães têm do cuidado com os filhos. A educação, a disciplina, a sensibilidade, o amor, o carinho. Sim, vocês são preciosas aos olhos do Senhor, por isso o Senhor escolheu para que no ventre materno fosse de um modo assombrosamente maravilhoso cada um de nós formados. Mamães, recebam um grande abraço do Senhor, do seu pastor, da sua igreja batista do Olho d'Água. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será reconhecida. Deus as abençoe. Feliz Dia das Mães. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossas vidas. Quão bom, amados, é estar aqui para juntos estudarmos e compartilharmos daquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração nesta manhã. Glória a Deus por sua vida, glória a Deus porque o Senhor tem nos dado a vitória e tem nos guardado em tempos de tanto medo, tantas lutas. E antes de nós começarmos a meditar nas Santas Escrituras, eu queria parabenizar todas as mães iboanas. Eu queria parabenizar neste domingo o feliz Dia das Mães. Você já orou por sua mãe hoje? Pois ore por ela, ore com ela. Ore e agradeça ao Senhor, porque o Senhor tem te dado uma mãe. Quão bom é ter mãe, né? E eu estou muito feliz porque a minha mãe, ela conheceu a Jesus nesses dias. O Senhor fez um milagre e ela conheceu a Jesus, e eu orei por minha mãe nesses últimos dias e foi bênção do Senhor, querido, saber que o Senhor fez a obra e salvou a minha mãe. Isso é maravilhoso, né? Noutra oportunidade eu conto o testemunho completo dessa bênção que o Senhor concedeu à minha vida, tá bom? Glória a Deus. Vamos continuar, vamos começar, vamos pegar as nossas Bíblias e vamos abrir no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 14, nós vamos ler do versículo 22 ao 33. Todos encontraram? Amém? Então vamos lá. Permaneça com ela aberta, tá? Vamos fazer uso da palavra, discorrer esse texto de forma muito conforme o Espírito Santo nos conduzir. Diz assim, o versículo 22. Logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, e a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com ele, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste?
Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Interessante, amados, é que esse texto ele tem muito a nos ensinar. Nos ensinar na questão dos milagres, nos ensinar na questão da fé, nos ensinar naquilo que os discípulos experimentaram e viveram junto com a experiência do Mestre. E aí nós vamos caminhar ao longo desta mensagem em cada versículo. Vamos começar pelo 22 e 23. Diz assim: logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Caindo a tarde, lá estava ele só. Interessante é que Jesus, ele nos causa surpresa, porque o Senhor insistiu tanto que os discípulos deixassem imediatamente após alimentar 5.000 pessoas. O contexto aqui é que antes desse fato acontecer, Jesus tinha feito a primeira multiplicação de pães. Ele multiplicou e alimentou 5.000 pessoas ali. E aí perceba que no Evangelho segundo João, no capítulo 6, verso 14, que também vai narrar esse texto, ele vai dizer que aquele povo ali queria fazer Jesus um rei. E Jesus, já preocupado até mesmo com o sentimento dos seus discípulos, achando que o seu reino era aqui terreno, Jesus diz assim: não, vocês vão na frente. Eu não quero que vocês participem desse momento aqui, porque Jesus conhecia o coração dos discípulos. Podia ser que os discípulos caíssem no desejo também de fazer Jesus rei naquele momento e seguissem a multidão. E Jesus foi e os impeliu a sair dali. Vocês vão para o barco e já vão atravessando. E aí foi o que aconteceu, de fato. Jesus fez com que os discípulos embarcassem adiante para que eles fossem para o outro lado. Jesus ficou despedindo aquela multidão. E perceba que logo em seguida, ele próprio retirou-se para o alto para orar. E aí Jesus foi para o alto de um monte solitário e foi exercitar a conversa com o Pai. Foi exercitar a oração. A noite caiu e o Senhor permanecia lá em oração, sozinho, no alto monte. Interessante é que os discípulos tiveram de lutar intensamente com a tempestade e com as ondas. E estavam bem no meio do lago, queridos, sozinhos, sem o amado Mestre, pois ele tinha os afastados de si. Estavam sozinhos no meio do mar. Eles tinham de seguir seu caminho pelo mar perigoso sem Jesus. Sem Jesus fisicamente ali no barco. Isto era incompreensível e inconcebível para eles. Eles não entendiam aquilo ali. Mas o Senhor estava sondando e conhecia toda a dinâmica que deveria ocorrer para eles. Ele, seu amigo, seu guia em todas as horas, se despedira dele. E eles estavam sozinhos no barco. Sozinhos os discípulos partiram de noite pelo mar escuro. Em breve, o barco está, em termos de distância, bem longe do Senhor. O barco agora estava bem longe do Senhor Jesus. Às vezes, não é assim que também acontece em nossa situação? Às vezes, também, para nós, Jesus é invisível. Jesus não é visível. Será que não poderíamos suportar melhor o sofrimento da vida, as lutas diárias, o medo, se Jesus fosse visível para nós? Se Deus fosse visível aos nossos olhos, assim como nossa mãe, como nosso pai,
com os nossos irmãos, fosse visível. Seria mais fácil, irmãos, passar pelas tribulações da vida? Passar por esse momento de dor que nós estamos vivendo? Se Jesus fosse visível para os nossos olhos? Não. Não seria mais fácil. Quem segue a Jesus, queridos, não crê. Quem segue a Cristo o faz porque crê e não porque vê. Quem segue Jesus não faz porque crê e não porque vê. Vê, precisamos confiar no Senhor invisível. Precisamos confiar sempre que Ele está conosco. Nós somos bem-aventurados, porque não vimos e cremos. Você e eu somos bem-aventurados, porque o Senhor, cremos no Senhor invisível. E aí nós temos algo que testifica deste Senhor dentro de nós. É o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo do Senhor, ele testifica ao meu coração e testifica ao seu coração aí. Glória a Deus, porque o Senhor, ele tem cuidado dos seus. E aí nós vamos caminhando. No versículo 24 diz assim: entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Às vezes o vento na vida não está sempre ao nosso favor. Às vezes a ventania está contrária à nossa vida. Nós estamos passando por um momento de tormenta e não entendemos, achamos que estamos sozinhos, assim como aqueles discípulos estavam. O medo bate em nossa porta. Agora começa o apuro daquele povo, daqueles discípulos. Eles estavam sendo açoitados pelas ondas. O vento totalmente adverso, queridos. O vento era forte. A dificuldade aumenta. Cresce o perigo de serem tragados pelas ondas. Medo e pavor toma o coração daqueles homens. Se apoderam dos discípulos no meio do vasto mar, naquela noite escura. A fé genuína sabe que o cristão participa dos temores e dos perigos mortais deste mundo. É certo que Deus pode estender sua mão sobre seus filhos para protegê-los quando sofrem de doenças, quando passam por medo, quando passam por perigos da vida, e pode preservá-los milagrosamente quando passam por fogo, por água. Podem dar alimento e refrigério nos tempos do deserto da vida. Os cristãos sofrem, como os outros, na carência exterior. Sofrem também em situações de medo causados por catástrofes naturais. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. João 16:33. Mas ele diz também: tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é ter bom ânimo em meio à tribulação? Você sabe o que é ter bom ânimo em meio à dor? Você já viveu e tem vivido momentos difíceis na vida? Saiba que o Senhor está com você. Eu passei por alguns dias a aflição aqui no meu lar. Mas nós tivemos o bom ânimo. Confiantes no Senhor, no Deus que sara, o Deus que cura. Ele nos sarou. E curou a minha esposa, e curou a minha vida, para a glória do seu nome. O Deus o qual nós servimos, queridos, não é um Deus teórico. Não é. O Deus que nós servimos é um Deus vivo, é um Deus imanente e um Deus transcendente. Viver essa experiência, passar por este rio, por este mar, nos ensina muita coisa. A nossa fé é renovada, a nossa visão é aguçada, os nossos ouvidos passam a ouvir mais aquilo que o Senhor
tem falado ao nosso coração. Deus quer fazer isso e quer falar isso também a você. Mas você precisa crer verdadeiramente que o Senhor está com você, não teoricamente. Tá? Vamos seguir para frente. No verso 25 e 26 diz assim: na quarta vigília da noite, foi ter Jesus com ele, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, começaram a gritar. Eu imagino que esses discípulos, nós estamos falando na quarta vigília da noite, lá para as 3 horas da manhã, da madrugada. Eu acredito que esses discípulos gritaram muito nas primeiras horas. Gritaram na primeira, na segunda e na terceira. E aí eles sofreram, né? Passaram o sofrimento. Na quarta vigília da noite. Significa que durante as 3 primeiras vigílias, os discípulos gritaram da noite, clamando por ajuda, por socorro, mas não se podiam ver nenhuma ajuda ou salvação. Jesus parecia ter esquecido deles. Parecia não se importar mais com eles. Diante de nossos apuros pessoais, amados, Deus permanece às vezes calado por muito tempo. Assim como diante de todo terror e todo temor que nos apavora, que nos gera pavor. Isso significa, queridos, sofrimento interior. Vida cristã é vida interior repleta de sofrimento, de lutas na alma, de lutas na fé. Isso mesmo, na fé. Temos que ter fé, pois no meio da apavorante tempestade noturna aparece de repente um fantasma. Os discípulos se assustaram e gritaram de medo. Ora, isso era muito comum naquela região, queridos. O povo falava que à meia-noite apareciam fantasmas caminhando sobre o mar e arrastando os navegantes para as profundezas do mar. Isso era comum, era mito que girava naquela região. A partir daí é que se explica o termo que o Mateus ele vai utilizar: tomados de medo, começaram a gritar. O verso 27 e o 33 diz: mas Jesus imediatamente disse: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos no barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Interessante é que Marcos, o evangelho de Marcos e João, contam somente o milagre de Jesus caminhando sobre o mar. Mateus, ele já vai narrar um outro milagre. Mateus relata ainda um segundo milagre. Qual foi o segundo milagre aqui, queridos? Pedro caminhou sobre o mar. Olha que coisa interessante. Caminhar sobre o mar parece história, né? Assim, uma coisa muito, né, fictícia. Mas não foi fictício. Foi isso mesmo. Pedro caminhou sobre o mar. Caminhar como cristão é caminhar na fé. É caminhar sobre o mar. Eu e você precisamos caminhar sobre o mar. Precisamos andar sobre as águas nesses tempos que nós estamos vivendo. Os fantasmas da mídia, os fantasmas da política, os fantasmas querem nos puxar para as profundezas do mar, lá para o fundo. Mas o Senhor quer que nós caminhemos sobre as águas. Glória a Deus por isso, amados.
E aí, isso significa, sabe o quê? Crer significa encontrar e experimentar Cristo em dificuldades e angústias. Crer, olha aí, ó. Crer significa encontrar e experimentar Cristo em dificuldades e angústia. Era a quarta vigília da noite. Significa no apuro máximo, no extremo. Os discípulos já estavam ali angustiados, gritando, sem saber o que fazer. Era no máximo, no ápice da luta. Jesus apareceu. Jesus chegou no momento certo. Quando a angústia é maior, Deus está mais perto. Glória a Deus. Quando a angústia é maior, veja aí, Deus está mais perto. Se a angústia está sendo maior para você agora, saiba que Deus está pertinho de você. Saiba que o Senhor está cuidando de você. Creia. Assim como Ele cuidou da minha vida, assim como Ele cuidou da vida da minha esposa, assim como Ele cuidou da vida dos meus filhos, Ele estava pertinho de mim. Tão perto que eu ouvia a sua voz, soando aos meus ouvidos, como o som de muitas águas. E eu não me contive. Eu não me contive, porque o Senhor, Ele falava tremendamente ao meu coração. E o Espírito Santo que está na minha vida, Ele testificava daquela voz e dizia: eis que é o Senhor que fala contigo. Assim como o Senhor falou ao meu coração, falou à minha vida, estava perto no momento da angústia, Ele também está perto de você, meu irmão. Não tem mais. Creia que o Senhor está fazendo a obra na sua vida. Creia que o Senhor está te curando. Creia que o Senhor está te salvando. Creia que o Senhor fará milagres na tua vida. Creia que o Senhor está trabalhando no teu viver. Crer significa encontrar e experimentar a Cristo em dificuldades, angústia. Era no ápice, quando nenhuma saída se apresenta, amados, aparece uma possibilidade de socorro. Glória a Deus. Quão bom é saber do cuidado de Deus para conosco. Quão bom é saber deste cuidado. Quando nós não vemos mais saída, a saída não está na ciência. Muitos estão esperando a saída na ciência. A saída não está na política. A saída está no Senhor. Olhe para o alto e clame ao Senhor. Curva o seu joelho, dobre os seus joelhos e ore ao Senhor, porque Ele vai fazer você passar por essa onda, por este mar. Glória a Deus. Ele atravessa as ondas pelo meio da dificuldade. Onde não esperamos pelo ímpeto do vento e das ondas, chega aquele que é mais forte do que todos os poderes assustadores. Aquele que sofre, vê a dificuldade. O Senhor, porém, chega justamente na dificuldade e diz o quê? O que foi que ele falou para os discípulos? Sou eu. Eu estou aqui. Glória a Deus. Cristo diz: tenham bom ânimo, não temam. O que significa crer? Significa ver Cristo na aflição. Você precisa ver Cristo na aflição. Você precisa experimentar Cristo na aflição. O segundo ponto que nós aprendemos nesse texto é: crer significa ir até Cristo. Quando você crê verdadeiramente, você vai até Cristo. Tá? Pedro clama em alta voz. O que Pedro diz? Senhor, manda que eu vá até junto de ti, por cima da água. Olha aí a audácia de Pedro e o pedido de Pedro. No versículo 28 você vê isso. Crer significa caminhar até Cristo Jesus. Mateus capítulo 11, versos 28 e 30, nós temos um convite maravilhoso. Um convite maravilhoso. Ele diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Talvez você não
não tenha conhecido esse Jesus ainda, que nós estamos falando aqui nesta manhã. Mas ele te convida a viver uma experiência de fé com ele, a viver uma experiência de andar sobre as águas, assim como Pedro andou. Deus tem planos magníficos para a tua vida. Aceite-o como teu único e suficiente Salvador, crendo que ele é o Senhor da tua vida. Crer significa ir até Cristo Jesus. O terceiro ponto, amados, é que crer é confiar. Isso mesmo, é confiar. Essa fé realmente é confiar plenamente no Senhor. Confiar em Deus é um ir até Cristo por cima da água. Isso. É caminhar até Jesus por cima da água. Não seria um ato irresponsável. Não seria um salto no escuro. Não seria arriscar-se dentro da incerteza. Não é isso. Crer é confiar. Não é nada disso. Deus não exige de nós que nos lancemos numa escuridão abissal. Não. Ele não exige isso de nós. Pedro não penetra em algo incerto. Ele segue a ordem do Senhor Jesus. Ele obedece a ordem do Senhor Jesus. Ele caminha para o que há de mais seguro, a saber, o próprio Jesus Cristo. Pedro vai porque vê ao Senhor parado na escuridão e porque ouve a sua voz. Eu te pergunto, você tem ouvido a voz de Deus? Você tem visto a Jesus Cristo? Você está tendo a sensibilidade em meio a essa tormenta de ouvir a voz do Espírito Santo na sua casa? Nós temos momentos tão maravilhosos, queridos. A igreja tem proporcionado momentos tão preciosos em nossos lares, que são os cultos domésticos à noite. Eu não sei, mas muitos talvez não tenham aderido a esta ferramenta tão maravilhosa. Você está perdendo a oportunidade de ouvir a voz do Mestre. Talvez você esteja ouvindo a voz dos telejornais. Talvez você esteja até ouvindo a voz da ciência, a voz da política. Mas em nenhuma dessas vozes você vai encontrar segurança. A segurança, verdadeira segurança, está em Cristo Jesus. A verdadeira segurança está em Cristo Jesus. Estes fantasmas, eles vão estar te puxando para as profundezas do mar. E aí você vai ficar mais longe do Mestre, a ponto de não ouvir mais a sua voz. Mas nesta manhã eu te convido a exercitar e a pedir a misericórdia do Senhor. Dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero te ver em meio a esse nevoeiro que existe. E o Senhor vai se revelar para ti. Mas como? Como ele se revelou para mim? Através da sua palavra, através daquilo que nós temos conhecido, através daquilo que nós temos buscado no Senhor. Deus é real. Deus é real. Nós não seguimos um Deus de mentirinha. O nosso Deus é real. Ora, Hebreus capítulo 11, verso 1, nos dá um conceito verdadeiro de fé. Sabe o que é fé? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não veem. É isso mesmo. Tem que ser por fé, mano. Não é algo palpável. Não é algo explicado racionalmente. Talvez você esteja procurando uma resposta real, física de tudo isso que está acontecendo. Eu te digo que esta resposta está no campo espiritual. Quando você se aproxima do Senhor Jesus, você vai entender todo esse contexto que nós estamos vivendo. Deus está julgando esta terra. Deus está fazendo juízo, porque Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E Ele tem poupado vidas e famílias, aqueles que reconhecem o seu poder, aqueles que têm buscado no Senhor a resposta. O quarto ponto, queridos, crer é soltar-se, é largar do barco, soltar-se do último apoio. É isso mesmo.
Crer sempre é soltar-se. Crer significa em você soltar aquilo que você acha que traz segurança para você. Deus retira as seguranças às quais nos apegamos, muito mais do que geralmente supomos. Às vezes a gente acha que a nossa segurança está nos bens materiais que temos. Às vezes nós achamos que a segurança está na ciência, mas a ciência não tem encontrado resposta. Às vezes nós achamos que a segurança está na sociedade em que vivemos. Não isso. A nossa segurança está no Senhor. A minha segurança está no Senhor. E a sua segurança está no Senhor. E isso, quando nós lemos Filipenses capítulo 4, verso 6, diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes em tudo sejam vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. Ore ao Senhor. Derrame-se diante do Senhor. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como o quê? Os montes de Sião. Eles não se abalam, mas eles permanecem para sempre. Queridos, quão profundo é isto? Isso mesmo, nós não nos abalamos, porque o Senhor é conosco, o Senhor é com você, o Senhor é com sua vida. Glória a Deus! Creia verdadeiramente neste Deus que você serve, que você adora, que você exalta. O Deus que nós servimos é um Deus fiel. Glória a Deus! O quinto ponto, amados, crer é olhar para Jesus Cristo. Quando Pedro olha para as ondas que o encobre, começa a afundar. Nesse momento em que nós vivemos, muitas pessoas têm olhado para as ondas. O Covid-19 é real. Nós sabemos disso, até porque nós tivemos. Mas eu te digo uma coisa. Permaneça com seus olhos fitos em Jesus. Olhe para Jesus. Não deixe com que o vento venha, que bate no teu rosto, venha desviar os teus olhos de Jesus Cristo. Olhe para Jesus. Mas quando clama com fé, olha o que Pedro fez. Senhor, ajuda-me, salva-me. Jesus estende logo a mão e segura e ajuda. Segura a mão de Pedro. Jesus e Pedro sobem para o barco e o vento se acalma. Ele tem poder para cessar a tempestade e tranquilizar seu coração diante da confusão caótica que assola este mundo. A ele foi dado toda a autoridade no céu e na terra. Ele é grande, sobre coisas grandes, sobre coisas pequenas, sobre o coração humano, sobre os povos, sobre a natureza, sobre este vírus que assola a humanidade. Somente Jesus Cristo tem poder. Só Ele tem poder. Não tenha medo. O Senhor está no controle da nossa vida. O Senhor está no controle deste mundo. O Senhor está no controle desta terra. Não tenha medo. Não tenha medo. Mateus 28, 17 diz assim, olha, como é que diz lá? Toda a autoridade nos foi dada no céu e na terra. Jesus Cristo. Isso mesmo. Jesus tem toda a autoridade, tem todo o poder, irmãos. O Deus que você serve é um Deus real. Não, você não deve ficar temeroso. É certo que às vezes bate o temor porque somos humanos. Mas nós devemos nos derramar diante do Senhor. E dizer, Senhor, Tu é maior do que este medo. E fazer como Pedro. Senhor, ajuda-me, salva-me. E ele prontamente, o texto diz assim, prontamente Jesus estendeu a mão e o salvou. Fique certo de que ele não deixará a nossa embarcação afundar, a sua embarcação afundar. Por isso somos dependentes da fé como Pedro. Isso mesmo. Você e eu somos dependentes da fé como Pedro. A profundeza não pode até continuar querendo nos estragar, queridos. A morte pode até continuar nos ameaçar. Forças podem até nos atrair poderosamente para baixo, como a força da mídia.
das informações, dos telejornais. As ondas podem até querer nos encobrir. Contudo, Jesus estará aí. Ele socorre misericordiosamente e nos segura. Crer é olhar para Jesus Cristo. Olhe para Jesus. Não perca o foco. Olhe para o Mestre. Romanos capítulo 8, verso 35 a 39. É maravilhoso. Paulo entendia isso muito bem. Sabe o que ele diz? Ele diz assim, ó: quem nos separará do amor de Cristo? Seria a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelha para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem presente, nem porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura, nem Covid-19 poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus, amados. Glórias ao Senhor Jesus, porque nós estamos firmes na rocha, que é o Cristo Jesus. E o sexto ponto para nós terminarmos: crer é adorar. Perceba que no versículo 33 nós lemos que não apenas Pedro, mas todos os outros que estavam no barco, eles fizeram uma atitude linda. Eles se prostraram diante do Senhor. Eles se prostraram diante de Jesus e disseram o quê? Tu és realmente o Filho de Deus. A Bíblia diz lá em João capítulo 4, verso 24, que Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Eu queria convidar você também nesta manhã a se prostrar diante do Senhor e a adorá-lo na beleza da sua santidade, crendo que Ele é o Senhor da tua vida. Eu convido você a adorar ao Senhor. Adore, glorifique o nome do Senhor, exalta esse Deus que você e eu nós servimos, que Ele tem sido tão misericordioso conosco. Irmãos, nós temos ouvido tantos testemunhos lindos, pessoas que já passaram pela doença sem saber. Isso mesmo. O Senhor tem poupado e tem nos resguardado, tem estendido a sua boa mão sobre nós. E eu creio verdadeiramente que Ele tem feito isso na vida de muitos. Se você que está passando por dificuldades neste exato momento, você que se acha que não tem mais esperança, que acha que está sozinho nessa luta, eu quero te dizer que você não está só. O Senhor está cuidando de você. Anjos de Deus estão cuidando de você, da sua vida. Creia fielmente e verdadeiramente que o Senhor está com você. Vamos orar nesse momento? Curve sua cabeça com a sua família, com seus filhos. E vamos agradecer ao Senhor, vamos orar ao Senhor, pedindo a sua graça e a sua misericórdia. Eu queria agradecer aos irmãos, as orações, a intercessão. E eu creio fielmente que o Senhor ouviu a oração de cada irmão. E viver neste momento, no momento da aflição, tudo isso que nós pregamos, não é fácil, é fato. Mas nós temos que crer, porque o Senhor é que está no controle. É um exercício de fé. Ande sobre as águas. Ande sobre as águas como Pedro andou. Ande sobre as águas. Em nome de Jesus. Vamos orar neste momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Deus, como é bom ver e entender os teus propósitos, aquilo que tu tens reservado para os teus filhos.
Senhor, muito obrigado, Senhor, muito obrigado porque Tu tens cuidado da Tua igreja, Tu tens cuidado do Teu povo, Tu tens cuidado, Senhor, dos Teus filhos. Eu peço uma bênção especial para cada lar, Senhor, que está a escutar esta mensagem nesta manhã. Ó Deus, eu te peço uma bênção especial para cada mãe. Eu te peço uma bênção especial, meu Deus, para cada filho, para cada pai também. Para aqueles que estão passando por esse momento de prova, tendo este vírus no seu organismo. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, vá curando, Senhor. Vai passando a tua boa mão e estendendo, Deus, assim como estendeste a mão para Pedro ali, que estava afundando. Senhor, olha para aqueles que já não escutam mais, não ouvem mais a Tua voz. Que eles venham ouvir, Senhor, que eles venham ouvir mais a Tua voz do que a voz da mídia, mais a Tua voz do que a voz da sociedade, mais a Tua voz, Senhor, do que a voz dos fantasmas que rodeiam este mundo. Senhor, que Tu venhas trabalhar no coração, Senhor. Reanima, reaviva a nossa fé. Pai, que venhamos ter mais fé em Ti, Senhor, e crer fielmente naquilo que Tu tens falado na Tua palavra. Deus, a Tua palavra é palavra de Deus. A Tua palavra é real. Tu existe verdadeiramente porque nós sentimos o Espírito Santo falar ao nosso coração. Ó Deus, muito obrigado. Continua abençoando o Teu povo, derramando da Tua graça, abençoando os líderes, abençoando, Senhor, cada servo Teu, cada filho Teu, Senhor, abençoando os nossos pastores. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, eu Te peço uma bênção especial, Deus, para cada um destes que nós citamos. Em nome de Jesus, na autoridade que há no Teu nome, Jesus, nós clamamos e por fé Te agradecemos. Amém. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Amém.